Sendo assim provado como um trapo, ele se mostra a enorme imperatriz Jeffen, que pulando exclama que lhe havia dito que cuidaria disso, enquanto o pobre cachorrinho continua correndo para salvar sua vida, mas nervosamente desvia o olhar percebendo outra coisa, e nesse momento sente novamente um terror que agora o deixa chorando. Isso porque parece que as garras do inferno estão prestes a levá-lo, pois sente a presença da rainha do submundo como se ela fosse outro demônio. Assim, pés delicados se apoiam em uma cauda esquelética, anunciando que é sua habilidade guerreira. Ela é a bela guerreira negra que, saltando ao luar, exclama que é a técnica da diva furiosa que causa euforia entre todos os soldados, enquanto o tolo César jaz com um galo na cabeça. Agora, com o olhar de um carrasco, a imperatriz sabe que chegou a hora e lança com suas espadas um anel devastador de puro poder que se dirige ao lobo albino, que, incapaz de se esquivar, aguarda o pior dos destinos e é imediatamente decepada, provocando um alto grito de dor. Enquanto isso, a mulher de cabelos longos se reposiciona para César ver, que o informa que a criatura ainda está viva, embora a bela grite que já sabe e deve ficar de fora. No entanto, ambos os prodígios invocam arcos divinos mirando o alvo, ao qual o imperador quer que ela esteja atenta ao tiro, enquanto a moça se irrita, pois o avisou para ficar longe. Finalmente, ambos lançam seus ataques como se fossem duas estrelas prestes a colidir, e a cabeça do monstro que aterrorizava as montanhas é perfurada, pondo fim à sua existência. Ao ver isso, César fica surpreso a princípio, pois ambos são capazes de matar qualquer um, embora Jeffen esteja irritada com aquele tolo. Pouco depois, por algum motivo, a dupla, juntamente com todos os soldados, fica envergonhada e sem palavras por algo à sua frente. Então o imperador diz à esposa que suas habilidades parecem ter piorado, mas ela responde que foi a flecha dela que atingiu a cabeça dele, mas não a dele. Ao ver o corpo daquele lobo gigante, ele não consegue acreditar que o atingiu nas costas, embora o homem não consiga acreditar que aquela flecha tenha sido dele. Enquanto isso, seus subordinados imploram para que não discutam mais sobre isso. Mas César, acariciando ironicamente a cabeça de sua amada, diz que a flecha era claramente dele, e isso deixa Jeffen ainda mais furiosa, e ela fica ainda mais furiosa com a forma como esse idiota a trata, até que se cansa. Ela rapidamente retira a mão com os nós dos dedos afundados e pisa firmemente no chão em frente ao guerreiro. Assim, a terna imperatriz grita com o marido preocupado, perguntando se ele talvez esteja insinuando que ela não consegue reconhecer a própria flecha. A mulher se cansa depois de proferir tantas palavras. Ao vê-la, César não sabe o que dizer para acalmá-la, mas se contém para não falar demais e acalmar tudo. O rapaz também comenta que atirava bem a flecha, então não entende por que mentiria se é um imperador digno, enquanto os soldados, suando de medo, sugerem que parem com isso, pois não é realmente importante. Mas a albina grita para se justificar com seu título, e César não consegue acreditar que ela é tão selvagem apesar de ser a imperatriz, então ela fica ainda mais furiosa. Ela então pergunta por que ele se casou com ela, se ele pensa assim, já tão farta. Jeffen exclama que já está farta de tudo isso, então empunha suas espadas e comenta que já faz um tempo. Eles concordaram com a regra de que, enquanto pudessem lutar, não precisariam discutir, e aos olhos aterrorizados dos soldados, eles ouvem a garota dizer que precisa derrotá-la hoje, e na posição de uma verdadeira dama da batalha. A imperatriz proclama que, se ele a derrotar, admitirá que a flecha que perfurou seu crânio era dele. E ao vê-la, o imperador se sente tranquilo, pois já teria dito isso antes, pois tudo seria mais simples assim. Assim, uma espada é desembainhada, cortando a terra. É o homem mais poderoso do império que, preparando-se, exclama que obviamente aceitará a proposta, embora, olhando-a fixamente, diga algumas palavras. E ao ouvir isso, a mulher albina presta atenção, pois o homem quer adicionar duas condições. O rapaz diz que se vencer, não poderá mais gritar com ele dentro do palácio, e a mulher albina aceita. Mas ainda há algo mais que confunde Jeffen, pois o homem loiro grita que ela deve estar pronta sempre que ele retornar à noite. Então, ele exige que a segunda coisa seja que ela o espere naquela reveladora camisola preta feita pelos elfos. E que ela também se prostre e o cumprimente com um sorriso, causando constrangimento na mulher, que, muito irritada, salta com força e grita diretamente o nome daquele homem sem vergonha, o que deixa César um tanto preocupado, prestes a receber tal ataque. Mas ele mal consegue bloqueá-lo com sua espada imperial, pois é o golpe da enorme rival que grita que ele é ousado. E assim a destruição que eles causam é observada,
e disse que este duelo entre César I e a Imperatriz Jeffen durou do amanhecer até ao anoitecer, quando tudo já estava em ruínas. Finalmente, o imperador, muito ferido, sorri, lamentando por sua amada esposa Jeffen. De pé entre os escombros, o homem sabe que ela não se conteve e acrescenta algumas palavras de zombaria. Diante de seus subordinados, que choram pela imperatriz e imploram que ele não faça mais nada por sua segurança, César Fenoro, olhando para sua esposa derrotada, comenta que parece ter vencido. De fato, a mulher jaz no topo de um enorme monte de pedras formado pela luta. E o homem loiro diz em voz alta que há uma razão para ele ser o guerreiro mais forte de todo o império. Então ele pede à sua amada que, por favor, eu acompanhe até agora para que ela possa vestir aquela camisola de renda. Embora a jovem, exausta, não consiga acreditar que ele sempre se comporta assim, o tolo, tentando ouvir, pergunta se algo aconteceu com sua amada, já que não consegue ouvi-la por estar tão alto. Enquanto isso, Jeffen se levanta e, emanando uma aura sombria, a dama com a armadura de dragão negro jaz como um demônio, sua expressão apenas revelando a raiva que ela sente pelo homem. Enquanto isso, os soldados desesperados imploram a sua majestade que, por favor, pare. Mas Jeffen só se lembra daquele mulherengo, já que ele sempre foi assim. Com um olhar de ciúme sobrenatural, ela sabe que aquele bastardo sempre se divertiu deixando-a de lado em diversas ocasiões. E por tudo isso, a garota salta com grande velocidade e ascende aos céus, concentrando seu poder em seu punho enquanto seus subordinados gritam seu nome. E César já a quer para si. No entanto, observa-se um monte de pedras sobre o qual a garota continua caindo até atingir todo o centro, liberando energia. Mas é muito pior, pois da ponta a base é destruída por um raio humano que avança em linha reta até atingir o estômago do imperador, que sente a fúria da mulher mais forte do império, que clama para continuar sonhando. E ao presenciar a cena, os soldados sentem um arrepio e se assustam com sua majestade, até que a maioria deles corre para ver se ele ainda está vivo. Enquanto isso, outros tentam acalmar Jeffen, mas, sem vontade de ficar, a mulher simplesmente vai embora, tendo se recuperado do controle. Eles ainda tentam argumentar com ela para que não vá embora, mas sem sucesso. Voltando ao presente, a avó travessa comenta que foi isso que aconteceu, embora sua expressão mude repentinamente devido a algo que ela está observando. São as garotas do bar, junto com os protagonistas, que estão deitados ali, olhando para ela com descrença e choque, o que confunde a velha senhora. Então Erza, um tanto cética, pergunta o que Yingzan disse sobre o registro de sua morte. Embora Jeffen informe que o avô poderia ter se sentido envergonhado por ter mudado a história. Então, a loira quer saber se ele realmente desapareceu por causa da discussão com o lobo, mas Jeffen acrescenta que não foi só isso, enquanto o curandeiro idiota quer saber quem atirou em seu bumbum, e nesse momento a loira volta seu olhar para o jovem confuso. E com raiva, ela o espanca para que ele se lembre de suas prioridades, e o pobre garoto tenta suportar a dor. Mas por outro lado, a porta de um quarto se abre e pés delicados entram no cômodo, fazendo uma aparição, e ao verem isso, todos fecham a boca para não serem ouvidos. Isso porque Sanders jaz descansando embaixo, lamentando e pensando no que aconteceu. É por isso que o personagem que entrou nunca imaginou que isso aconteceria com aquele apelidado de a garra mais forte de todas. E diante da reação do homem, a encapuzada não consegue acreditar que tal fera perca para um simples sacerdote, então ela ouve o sujeito responder que ele não é um sacerdote comum, e quando ele está prestes a dizer que seu nível é igual ao de César, a outra cobre a boca grande com o pé. Isso mostra que é uma figura feminina que informa que não importa, pois ela cuidará disso mais tarde, e revelando suas roupas, a bela é vista em todo o seu esplendor, querendo saber se ele sentiu falta dela. E com uma expressão desconfiada, ele pergunta se ainda pode continuar com o plano de restaurar a glória do Império Belus. Ao mesmo tempo, em um lugar distante, em uma caverna onde há um círculo artificial ao lado de tochas. Perto dali, um grande número de figuras encapuzadas libera uma energia perversa e de um lado está um homem amarrado que grita desesperadamente como eles ousam prender um soldado do Império e ainda mais alto pergunta se alguém está ouvindo. Mas entre essas figuras encapuzadas, há homens e mulheres que reagem a uma presença, e é um homem usando uma máscara de ferro que emana a aura de um monstro. Ele está diante do pobre soldado, que se sente confuso até que a presença maquiavélica remove as bandagens de seus olhos.
E o homem, ao vê-lo, fica profundamente chocado, enquanto o ser o encara com completa frieza, como se estivesse prestes a lhe fazer algo. Então ele avisa ao mascarado que qualquer um que atacar um soldado do Império será aniquilado junto com toda a sua família, embora o outro rapidamente se vire, alertando o jovem. O homem então grita para que todos testemunhem a atitude infame do Império em relação ao seu povo, enquanto o condenado os amaldiçoa por difamar o Império, dizendo que não passam de ocultistas imundos. E assim os homens encapuzados, com o olhar de demônios, gritam constantemente que isso é uma jogada suja. E imediatamente, uma mão erguendo o dedo é engolida pela escuridão das profundezas deste mundo. É o homem mascarado que envolve o dedo em um fogo do submundo e exclama que fala demais. Assim, uma brisa escura se aproxima do pobre guerreiro que, vendo a multidão gritando, pergunta o que diabos eles estão fazendo. No entanto, o dedo com a chama negra se aproxima do infeliz, que ainda não entende, e em seu último momento de vida, ele sente aquela energia tocá-lo. Enquanto os ocultistas amaldiçoados se regozijam com o que está prestes a acontecer, o fogo dilacera o soldado da cabeça ao estômago, gritando em completa solidão. É ainda mais horrendo porque a maldição queima até as pupilas dos seus olhos. E ao testemunhar isso, as figuras encapuzadas se regozijam porque hoje o dia será aniquilado. E o Máscara de Ferro acrescenta, proclamando que hoje a noite nascerá. À medida que o infeliz perde sua força vital, repete-se que o dia será aniquilado e a noite surgirá. Finalmente, a escuridão toma conta do rosto do infeliz e, através de seus olhos e boca, ele repugnantemente expele o pior que já foi visto, enquanto é anunciado ao mundo inteiro que assim nascerá o Sol Negro. Vendo isso, o homem mascarado continua repetindo sua prece, e vemos que o corpo do pobre homem foi completamente incinerado pelas chamas do próprio inferno. Mas é pior porque a carne restante é quebrada, até que restem apenas cinzas, deixando a figura do que um dia esteve vivo. Portanto, aquele que jaz acima deste culto repete que o dia será aniquilado, e os fiéis acrescentam que a noite amanhecerá, e naquele momento o Senhor absorve uma energia maligna pela boca, enquanto os outros correm em sua direção desesperadamente, chamando-o de mestre. Então o sujeito pergunta se encontraram a semente do Sol Negro, e os outros negam e dizem que sabem que ela está no castelo de César. Mas é estranho que tenham fechado os portões da cidade, além de implementarem um toque de recolher, e prostrando-se, um deles se desculpa por tê-lo decepcionado, implorando por mais uma chance. No entanto, calmamente, o maligno, acariciando seus cabelos, sussurra que não o decepcionou em nada, e erguendo a cabeça, o crente agradece e, quando promete não cometer o mesmo erro novamente, a chama azul arde em seus olhos. Instantaneamente, o corpo do inocente é incinerado diante dos olhos dos outros, que ouvem seu líder explicar que a energia vital que seu corpo produz através da chama negra é algo precioso. Embora isso perturbe os fiéis, que começam a se desesperar e restem apenas duas cinzas, as outras figuras encapuzadas correm para cuidar do assunto imediatamente. A figura mascarada sussurra que a semente do Sol Negro é a chave para a invocação. Então, eles devem encontrar a semente do sol escuro a todo custo. E sorrindo para a calamidade que a terra em breve verá, ele proclama que eles devem entrar no castelo de César e exclama que queimará todo o império até as cinzas. Voltando à nova personagem feminina, Jeffen pergunta quem ela é, deixando todos confusos, e a loira, sem conhecê-la, também não entende isso sobre restaurar a glória do Império de Belos. E o protagonista se lembra de tê-la visto em alguma missão antes. Então a avó diz com toda a seriedade que ela é Diana Mary Bloomberg, esposa do atual arquiduque, o que a preocupa bastante, colocando as moças da taverna em alerta. Dizem que essa beldade é conhecida por todos como a flor mais pura do continente, e ao vê-la de perto, a velha sabe que realmente é ela. É por isso que se diz que, durante a Guerra dos 100 Anos, a Igreja aliou-se a vários reinos para pôr fim ao Império de César, que estava apenas começando a emergir. Mas 3 desses reinos declararam sua lealdade ao Império de César. O reino de Celulano, localizado ao norte do continente, o reino de Ségis, que ficava no deserto profundo do continente oriental, e finalmente o reino mais próspero e rico da região ocidental, o reino de Belos. Assim, depois que todos os reinos foram conquistados, os reis foram eliminados, exceto os reis desses 3 reinos, que foram feitos arquiduques e chamados de os 3 arquiduques do Império.
Agora Sanders suspira aliviado com um sorriso e, olhando para a dama, pergunta se ela realmente quer ser princesa novamente. A deusa afirma ter certeza de que, se não fossem aqueles ratos do oeste que atacaram, então o reino de Belos teria sido mais poderoso, e ela seria a mulher mais respeitada de todo o continente. No entanto, o guerreiro se corrige, informando-o de que, se aqueles orques repugnantes não tivessem invadido, Belos seria reduzida a uma vila cheia de fazendeiros no Império de César, e o atual trio de linhagens de arquiduques seriam apenas animais de estimação do Império. Ao ouvir isso, a mulher com uma coleira luxuosa em volta do pescoço suspira para se acalmar, mas imediatamente fecha os punhos na frente de Sanders, que não entende o que ele está tentando fazer, já que lentamente a garota se aproxima e comenta algo. Isso porque parece que ele também a odeia, fazendo com que o homem reaja alarmado. Mas a moça toca suas feridas usando um poder de cura, o que deixa o prota surpreso, pois parece ser uma sacerdotisa de alto nível, causando ciúmes em Diana. Embora Yingzhan sinta um certo aborrecimento por não conseguir ver seus atributos à distância do telhado. Enquanto isso, Sanders relembra os tempos em que era apenas um soldado raso na família Bloomberg e nunca teve esse tipo de pensamento. Ao ouvir aquele tolo, a mulher ousada sente-se atraída pelo guerreiro e se aproxima, explicando que se trata de uma iguaria muito valorizada que não deve ser servida com utensílios caros. Ela afirma que até as pessoas mais humildes podem provar isso, deixando o sortudo Sanders chocado, sabendo o que o aguarda. Enquanto isso, o sacerdote espião fica chocado com o que está prestes a acontecer. Então, a sacerdotisa, dominando o guerreiro, exclama que quebrará os utensílios imediatamente e o deixará à sua mercê para que ele possa finalmente saboreá-la adequadamente. Pois bem, enquanto isso acontece, o protagonista é visto pela imperatriz ciumenta, que fica cada vez mais enfurecida com o curandeiro imundo, que permanece atento, mas é espancado pela loira que o puxa para longe. A loira o encara e também fica perplexa. E então, tudo piora. Jeffen imediatamente cobre os olhos da neta, que já está vermelha como um tomate. Além disso, quando Sanders usa seu ultimate, as outras garotas no bar ficam impressionadas. No entanto, todas elas rapidamente sentem uma energia sombria que as faz sentir verdadeiro terror. E isso ocorre porque Jeffen olha para suas filhas adotivas com total irritação. Ao ouvirem uma comoção lá embaixo, todas cobrem os olhos e os ouvidos de vergonha. Até que, depois de um tempo, aqueles selvagens param diante da avó que pensa em outra coisa. E agora, mais calma, a sacerdotisa elogia a resiliência de Sanders, já que ele é aparentemente mais feroz fora da guerra. Mas o homem imediatamente pega sua mão e deixa claro que é muito mais forte do que o vegetal que ela serve. Mary se surpreende com essas palavras e, um tanto corada e feliz, exclama que ele é um menino travesso. Mas ela não precisa se preocupar, pois quando restaurar o Império Belos, não servirá mais aquele velho. Então, olhando para ele com interesse, ela comenta que o Império será deles, exclamando que, para ela, ele é seu único rei. No entanto, o homem marcado responde que não será dele, e sabe que ela teve a oportunidade de se casar com um membro da realeza. Mas ela nunca quis ser cúmplice de nenhum homem. Assim, Sanders revela que sempre teve certeza de que o que ela queria era estar no poder como rainha do país mais rico. E é por isso que tem certeza de que ela não se importa com ele, pois quando cumprir seu propósito, o descartará como lixo sem vida. Mas, independentemente disso, o épico Sanders esclarece que não está interessado em ser rei e exclama que seu desejo é o Exército do Norte, o que choca a mulher de olhos violeta, que se sente incomodada com as palavras do pequeno Sanders. Por outro lado, a dupla de protagonistas tolos fica surpresa porque ele mencionou o Exército do Norte. Jeffen explica que se trata de um exército da Zona de Batalha das Planícies Sangrentas. Ela acrescenta que, na verdade, existem 4 exércitos principais naquela zona de batalha: o Exército dos Leões Sangrentos, o Exército de Defesa das Planícies Regulares, o Exército de Defesa das Planícies das Terras Altas de Purdus e, finalmente, o Grande Exército do Norte. Agora, vendo os orcs recuarem devido a uma força superior, o Exército dos Leões Sangrentos é composto por 8.000 homens, e o general Mensa Cain é quem assume a liderança. Além disso, os cavaleiros que os compõem são uma das 3 ordens mais poderosas do Império. Há também o Exército de Defesa das Terras Altas de Purdus, que conta com 22.000 soldados aguardando na área principal.
e sua função é defender a única montanha que se encontra nas planícies, chamada de Planalto de Purdus. Portanto, estrategicamente, esse terreno elevado é de certa importância, razão pela qual também é chamado de porta de entrada para o Império. Há também o Exército de Defesa das Planícies, que conta com 64 mil homens. Embora faça parte do exército principal, sua função principal é cultivar as terras áridas após a Guerra dos 100 Anos. Além disso, a maioria deste exército é composta por novatos. Por outro lado, há o Exército do Norte, que conta com 40 mil homens, todos veteranos que já foram liderados por Sanders. Suas habilidades de combate são mais poderosas que as dos Cavaleiros Leões Sangrentos. Dizem também que são mais brutais que feras, e é o exército que mais torturou prisioneiros durante a Guerra dos 100 Anos. Este é o temido Exército do Norte, que era liderado por Sanders. Voltando à sala, a sacerdotisa Mary concorda com ele, pois só ele pode controlar aqueles loucos, e a outra garante que ninguém de Velos gostaria daqueles selvagens por perto. Então, direto ao ponto, o velho, relatando que cuidou de Claude, pergunta qual é a próxima fase de seu plano, ao que a garota de cabelos brancos apenas ri como uma pirralha e, levantando o dedo, forma um sorriso no rosto, já que de tão séria, suas veias estão visíveis. Embora Sanders sinta alguma preocupação, pois aqueles dedos quase alcançam seus olhos. Mas olhando para ele de forma amigável, a garota de olhos roxos informa que é muito fácil, então ela lhe dirá a primeira coisa que ele deve fazer. Assim, primeiro ele deve colocar Claude e suas criadas em prisão domiciliar. E a segunda é que uma mensagem será enviada ao general Mensa. E nessa mensagem estará a informação de que seu filho foi atingido pela peste negra. Então, o guerreiro, ao saber o que aconteceu com seu amado filho, ele certamente virá ajudá-la imediatamente. Enquanto no telhado, os idiotas tentam conter a vontade de falar sobre tal conspiração. E agora a mulher dirá a terceira coisa, que é o último e mais fácil passo. Ou seja, quando o general Mensa chegar ao castelo de César, ele, assim como Sanders, deve mobilizar seu exército do lado de fora. Finalmente, aplaudindo o plano engenhoso, a jovem exclama alegremente: isso seria tudo o que alarmaria Ingzan e Erza, enquanto a vovó apenas pensa. No entanto, o grandalhão está cansado de ser chamado de pequeno Sanders, e como um tolo, agarra-a e grita que não entende o que diabos ela está pensando. Vendo isso, o curandeiro e a imperatriz ficam preocupados com tal ação, então o protagonista se dispõe a ir. Embora Geffen comente que não é isso que ela pensa. Isso porque o rosto e os olhos da Albina fazem parecer que ela não se importa, por assim dizer, o que deixa o velho nervoso, querendo saber o que ela realmente está planejando. Enquanto isso, a outra louca diz que gosta mais da situação do que imagina e acrescenta que lhe dará a resposta se ele continuar fazendo isso. Ao perceber que a garota está uma bagunça, todos no telhado ficam completamente vermelhos. Ingzan então pergunta, em dúvida, se essa louca está mesmo sendo chamada de a flor mais pura do continente. No entanto, Sanders, furioso, se cansa dessa bobagem e grita com ela que sua condição para restaurar o Império Velos é que Mensa e Claude não sejam machucados. Mary, mal respirando e com o rosto tenso, levanta a mão informando a todos que, se continuar, se afogará. Ela usa magia de luz, sussurrando que deixará de viver. Sanders sente uma pressão crescente e, ao se virar, percebe, confuso, um ser gigante de luz o encarando como se fosse uma criança pequena. O velho transpira nervosamente, incapaz de entender, pois, ao ver um ser tão divino, se pergunta o que é aquilo e se é mesmo deste mundo. Mas rapidamente, aquela fera com sua longa juba e energia celestial se prepara. Finalmente, com um único ataque, consegue subjugar o guerreiro forte e marcado. Agora, esse ser de luz expele energias finas de sua mão, que, como correntes, envolvem o pescoço e os membros do grande homem, que sente mais dor porque a coisa o aperta com força cada vez maior. Assim vemos como o guerreiro jaz resistindo, tentando se libertar de tal força celestial.